Boa noite, pessoal. Tudo bem? Iniciando nossa aula de revisão número 2 para as 4 turmas de periodização aplicada ao Complex Training, né? Cada dia que passa, a gente está com mais inscritos nas 4 turmas. Isso é muito bom. E muitos de vocês também sabem que teremos novas turmas. Já começamos a lançar as datas, né? De outubro e novembro. Já temos Florianópolis em outubro e agora, semana que vem, estaremos finalizando as datas de São Paulo e Rio em novembro, principalmente para colegas, professores, fisioterapeutas que entraram em contato comigo e gostariam de fazer e principalmente consumir a preparação, tá? Que eu acho que é igual ou mais importante do que a própria os próprios 2 dias presenciais, tá? E eu sempre gosto de usar esse início de aula de revisão para contextualizar o que aconteceu durante a semana, né? Passou uma semana da aula 1, nós estamos na aula 2, e aqui eu já vou diretamente aonde nós estamos, né? Na aula 1, eu fiz toda uma introdução da relevância dessa mentoria. Fui lá para 1927, expliquei o início da adaptação, Walter Cannon, Rancelli. Aí contextualizei o estresse da síndrome de adaptação geral, específica e não específica do Rancelli. Falei que lá na década de 70 e 80 ele incluiu a adaptação como um mecanismo emocional, hormonal, junto com o fisiológico, e que aí a ideia da adaptação, tá? Ela teve uma pegada mais fisiológica, patológica com a síndrome da adaptação geral, porém, mesmo antes da década de 80, onde surgiu o conceito Fitness Fatigue Model, que é o que nós vamos falar hoje, que é o que a gente vai aplicar na prática agora em 2025, é o que faz com que exista a complexidade, o biológico e principalmente os métodos em paralelos, os complexos, os contrastes que nós vamos aplicar, principalmente 2 modelos de aplicação, que é isso que eu vou comentar agora na introdução, que é o High Low Load do Charles Francis, adaptado hoje nos grandes esportes coletivos do mundo, e o Triphasic Training, que é uma adaptação moderna, também usado nos esportes americanos e europeus, uma adaptação moderna do bloco e do ATR, que era ideias mais da dos esportes da década de 80, 90 e 2000. Nós estamos em 2025. Então, o que aconteceu com, com essa mudança de nome de síndrome de adaptação geral para Fitness Fatigue Paradigm é que, mesmo antes disso, a teoria dos sistemas funcionais do Peter Anok, que é a base da funcionalidade sistêmica, ela é oriunda da mesma época, 1940, da síndrome da adaptação geral. Só que ela já dizia e já entendia que as respostas neuro, sistema nervoso central, endócrinas, hormônios, deveriam basear o estímulo-resposta ou estresse-estímulo ou positivo e negativo do exercício. Então, o que aconteceu? O Fitness Fatigue Paradigm, ele simplesmente é a explicação de qualquer método ou modelo de periodização que existe. E aí, falando isso para vocês, da síndrome da adaptação geral e o conceito de periodização, fica simples ao extremo. E essa simplicidade
Às vezes a gente pensa: "Pô, mas como isso é tão simples?". Eu vou entrar agora, rapidamente, antes de entrar na propriamente na antes de entrar propriamente na teoria fitness fatigue model, ou estímulo estresse, ou agudo crônico, ou agudo positivo crônico negativo, ou isometria de mecanotenção, ou lactato no pain no gain, excêntrico de crônico, romper antes de melhorar. Tudo isso vocês sabem, tudo isso já escutaram. Isso é o conteúdo do Experience. Isso é como nós montamos os 3 objetivos, né? Como eu falei na aula 1, lesão, isometria com reequilíbrio muscular, hipertrofia, mecanotenção de isometria e alguns métodos mais eficientes e seguros para hipertrofia, não só no pain no gain, esporte, alguma força neural, normalmente isometria overcome, alguma transferência para RFD, que é potência, coordenação, reatividade, força explosiva, e finalizar o refinamento do gesto motor. Isso vocês já sabem. Então, o que é o New Understanding of Stress? Basicamente, aconteceu uma grande mudança que eu também já falei, e agora a parte importante das 6 aulas de revisão e de todos os áudios que estão no Telegram, e que eu acredito que vocês escutaram todos os áudios e olharam a aula 1, é o que eu estou organizando para o presencial. E eu já falei isso individualmente para a maioria de vocês. E eu vou reiterar agora nas aulas de revisão, que a maioria vai olhar as aulas de revisão, né? Vai acontecer o seguinte: todos vocês estão num nível de chegar no presencial e discutir treinamento comigo. Discutir treinamento. Então, é totalmente diferente dos cursos que até eu participo pelo Brasil, pelo mundo, em que normalmente a gente vai lá para escutar o professor falar, olhar o professor mandar fazer exercício, entregar uma rotina fechada, a gente olhar lá, achar legal a rotina, óbvio, porque está correta, baseado no modelo de periodização e na metodologia aplicada à modalidade, e ir para casa e não saber fazer, não saber variar, não saber tomar decisão. Então o que acontece? Hoje é a segunda aula, nós teremos 6 aulas, vão ter mais áudios no Telegram, né? É para nós, obviamente, nos 4 momentos, os 4 momentos presenciais. Sábado de manhã eu vou passar. Podem notar, se vocês olharem esse PDF que vocês têm, o PDF da semana passada é o mesmo de hoje. Eu só fui para cá, ó. Eu vou começar aqui, ó, no 2, tá? Isso aqui até aqui foi a aula 1. Se vocês notarem, hoje e na próxima aula, eu vou terminar todo o porquê do Complex Training. Então, agora eu vou entrar na o porquê a escola russa consegue, manipulando o intervalo recuperativo, manter uma boa a intensidade, o volume e a frequência em média e alta acumulação sem lesão ou minimizando lesão. Então, o que a gente escutou tradicionalmente? Toda vez que a gente aplicar um volume maior, a intensidade.
tem que ser menor, e toda vez que aumentar a intensidade, o volume tem que ser baixo. Senhores, isso aqui não existe há 20 anos em esportes de alta intensidade de recuperação de lesão. Não existe mais isso. Isso é o básico do básico do básico. Quando? Quando as competições, e aí na aula 4 de revisão, ou na aula 5, nós vamos entrar nos modelos de periodização. E eu listei, isso vai ser alguns áudios do Telegram que eu vou fazer essa semana. Isso tá sendo feito nos PDFs. Eu listei os modelos, entre aspas, mais tradicionais. Seria Matveev, Platonov, Vergoshansky, que é o bloco, o Ichurin, o ATR do Valdivieso na Espanha, e alguns de LPO, que seria o Vorobiev, o Arosiev, e alguns modelos pendulares e de sino. E todos eles, até a década de 80, comecinho de 90, buscavam no máximo 2 a 4 picos por temporada. Isso é um modelo de periodização. Tem alguma coisa errada nesses modelos? Eles mudaram o que nós vamos fazer em 2025? O modelo de periodização? A concepção que eu começo pela força, eu passo pela potência e eu termino com o gesto motor, continua igual. Como eu falei na aula 1, princípio da unidade geral e especial, continuidade adaptativa, ela continua igual. Tá, mas professor, o que mudou? Mudou uma coisa. A não ser se eu tenho um atleta olímpico, que eu acredito que talvez alguém aqui tenha. Só que esse atleta olímpico, ele precisa estar em algumas modalidades em que eu vou ter uma preparação de no mínimo 4 meses para uma competição. 16 semanas. Aí eu consigo usar esses modelos. Eu consigo usar esses modelos. 4 meses, 16 semanas. E aí o que acontece? Eu vou acumulando e aí eu vou conseguir fazer volume alto primeiro. E como eu fiz tanto volume alto, quando eu for competir, eu vou diminuir o volume e vou manter a intensidade. Ou seja, inversamente proporcional. Ponto. Aí nós vamos para nossa realidade. Aí a gente estuda isso e pensa assim, pô, eu tô atendendo lesão. Eu tô atendendo atleta amador. Aí eu vou ver a modalidade que o cara faz. Esporte coletivo, raquete, endurance, multiprovas, lutas, temporada, pós-férias. Aí eu tenho 2 semanas pós-férias, mais 2 ou 4 semanas de pré-temporada. Daria 4 no máximo 6 semanas. Mas vão ficar num mês. Aí um mês de férias, são 2. Sobram 10 meses. 8 a 10 meses competindo. E aí eu vejo que eu não tenho 4 meses para atingir a performance. Olha que loucura! Eu não tenho 4 meses para atingir o primeiro pico. Eu preciso, ao invés de maximizar 100%, e é bem simples, tudo que chega a ser o ápice de 100%, eu só vou ter 100%. Se eu atingir a minha máxima reatividade, ela vai durar 2 semanas, talvez 3. E aí eu vou ter queda de performance. E aí eu começo a entender que os grandes pesquisadores, ou, como eu sempre falo, treinadores que reinterpretaram a ciência, e tá tudo certo. Como eu dei aula ontem para uma outra turma, de um outro curso, eu falei, cara, todo mundo tem condição aqui
de criar um método. Não vou dizer que tem condição de criar um modelo de periodização, né? Mas métodos, entendendo volume, intensidade, frequência e manipulando as variáveis, principalmente intervalo recuperativo, tu cria um nome, põe teu sobrenome, cria um método e sai aplicando. Tá tudo certo. Tem um monte de europeu, russo e americano fazendo isso. E aí o que acontece? É, o que aconteceu? Como os esportes são multicompetições, surgiu 4 grandes ideias. Eu estou antecipando já a aula 4, que é importante vocês saberem que essa teoria agora que eu vou passar vai embasar. Então eu vou passar basicamente agora o que está no áudio 1 de vocês do Telegram. Por que a escola russa entendeu que manipulando o intervalo recuperativo, isso é fantástico, porque vocês tiveram a ideia da programação do gesto motor geral específico no terceiro ou quarto exercício do Complex, no curso de Experiencing, que eu mostrei a ideia do CLUA9 antiglicolítica ou lactato baixo, predominando no acúmulo de volume de treino, e minimizando o lactato extremo para eventuais treinos em que a pessoa vai sentir. E os novos modelos que a escola russa, principalmente com Felix Mirson na década de 70 e 80, descobriu que ninguém decidiu diminuir o intervalo recuperativo porque eu vou testar isso para ver se é melhor. Eles começaram a ver que o jeito que se treinava todo dia all out dentro da zona de falta de oxigênio e tolerância ao lactato, porque é muito parecido com o esporte, era impraticável a longo prazo. O que quer dizer impraticável a longo prazo? Lesão e queda de performance. Primeiro, eles tinham dados de todos os atletas a cada 4, 6 semanas em todos os esportes russos. 60 esportes, 80 esportes mundiais e olímpicos. Isso foi a primeira coisa. E a segunda foi biópsia em atleta, a maioria de todos os esportes, e viram queda de performance. E autópsia em atletas de vários níveis, né? Mais idosos, aposentados, que morreram devido a doenças, e começaram a ver que os órgãos internos eles não suportavam esse estilo de treino. E aí, na década de 80, o que surgiu? A ideia de que, como o esporte é multicompetição, e eu preciso estabilizar a performance, otimizar é a palavra, e tudo precisa estar ao mesmo tempo, as capacidades, porque conforme a própria ideia do Felix Mirso, que eu vou falar daqui a pouco, e a ideia do sistema dinâmico complexo, que diz que o elo mais fraco da corrente desarticula ou desativa a eficiência de toda a cadeia cinética. Ou seja, se eu deixar uma capacidade muito abaixo, ela vai desestabilizar todo o sistema integrado. Então eu tenho força, resistência, potência, velocidade, coordenação e flexibilidade. E aí o que aconteceu? Eles viram que o intervalo recuperativo fazia o quê? Olha que fantástico as coisas.
Eu vou estudando os métodos novos que eu quero apresentar para vocês. E eu estou nos modelos de periodização. Então, nós vamos passar hoje. Olha que legal. Eu vou falar um pouco do Félix Mirson. Não vou entrar muito a fundo. Que o foco do Félix Mirson é resposta integrada neuroendócrina que hipertrofia e qualquer órgão, coração e músculo. Porém, eu não posso o quê? Esquecer a oxigenação desse músculo e desse coração. É basicamente isso. Eu preciso equilibrar as duas coisas. E aí, esses modelos até da década de 80, esses modelos de periodização que eu vou mostrar para vocês nos PDFs a partir da aula 4, que a maioria de vocês já escutou, eles viraram isso que eu falei lá no Experience. Sistema biológico, Bondarchuk. No mesmo treino, eu faço uma força, uma transferência e um gesto motor. Franz Bosch da complexidade. No mesmo treino, eu faço isométrico e intramuscular, transferência intermuscular coordenativa reativa e gesto motor. E aí, no mesmo treino, para isso dar certo, eu preciso entender que essa combinação se chama complex, e isso que eu vou falar hoje na aula 3, que o Fitness Fatigue Paradigm nada mais é do que saber que quando eu junto no mesmo treino diferentes capacidades, existe uma ordem, isso é chamado PPA ou PAP ou Priming, se eu fiz os áudios no Telegram para vocês, que diz que eu começo por um neural e termino por uma transferência, desde o 5, 15 minutos até 2 horas, até 48 horas. E isso, dentro da organização da complexidade do biológico, não pode ter a ideia de um tapering, que seria uma diminuição de frequência e volume para a máxima performance, que eram os modelos tradicionais. Eu treinava por 3 meses e no último mês eu fazia o quê? Mantinha intensidade, reduzia o volume para 50% e a frequência para 1/3 ou 2/3. E aí eu tinha uma performance por 14 dias. Imagina eu fazer isso hoje. Se eu jogo domingo, 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 quarta, domingo, ou multi-competições. Então surgiu a ideia, que eu estou indo semana que vem, por isso que a gente vai ter aula semana que vem de novo. Aula 13 e aula 4, eu estou indo para um congresso em Los Angeles, um congresso de RTP, de Sports Performance, e desde fisioterapia até preparação física avançada, e 2 temas serão microload e microdose. E aí eles descobriram, e é a explicação que eu estou há 20 minutos contextualizando, que todos os métodos ou modelos de periodização, a periodização fixa, começo pelo geral, termino pelo especial. E os modelos, os métodos de programação, aí eu vou citar, já citei a complexidade, já citei o biológico, vou citar o high, low, alto e baixo carga e o triphasic training. Todos eles têm uma característica. Sabe quais são? Minimizar carga de lactato. E nenhum deles falou do russo. Nenhum deles falou. Minto, o trifásico fala um pouco. Nenhum deles falou. Nenhum deles falou. Mas com certeza os 2 criadores estudaram com a teoria russa. Então esses 2 métodos são americanos, dos Estados Unidos. O high low load entende que
eu tenho que estabilizar e otimizar as capacidades, e o que mais destrói a performance numa temporada longa é aplicar lactato. E o Triphasic Training também entende que o mais importante é preparar o músculo tendão com força, transferir para máxima potência e estabilizar em complex durante a temporada. E aí o complex é força, transferência gesto motor. Minimizando o quê? Minimizando não é tirar, é diminuir o lactato. E qual é a explicação biológica de não usar mais o termo tapering e usar o termo microload e microdose? Olha que fantástico. A explicação é o que eu falei na aula 1 do Walter Cannon, de 1927, que falou sobre a teoria Fight or Fly, que nada mais é do que a evolução da espécie, porque o esporte existe há 100 anos, 120 anos, 130 anos. E o Fight Fly Response é como nós fugia do leão na selva. Eu tinha 30 segundos para lutar ou fugir. 30 segundos de máxima performance. Isso era regulado por hormônios, adrenalina, testosterona. E aí, o que hoje estão estudando? Que nenhum atleta pode treinar volume baixo e frequência baixa, senhores. Isso é tapering. Mas a temporada tem 8 meses. Como é que eu vou destreinar o cara? Aí tu olha os grandes pesquisadores e falam: nós precisamos treinar a intensidade ideal e volume e frequência média. Média alta. Beleza. E como é que eu treino isso? Como é que eu treino intensidade, volume e frequência para não destreinar meu atleta? Diminuindo o que destrói internamente o atleta. E aí nós voltamos pro básico do básico da primeira aula de qualquer curso online presencial que vocês já fizeram comigo. Os 3 mecanismos adaptativos são mecano-tandução até 20 segundos, no pain no gain de 20 a 90 segundos, estresse metabólico de 90 segundos em diante. Ou seja, se eu aplicar treinos de tolerância ao lactato, eu estou abrindo a janela recuperativa, porque eu agredi o organismo. Isso que o Félix Nilson vai falar daqui 2 minutos para vocês. Ao agredir o organismo, em vez de eu estar acumulando treinos positivos, que é a palavra mais importante da mentoria? É acumular estímulos positivos. Palavra mais importante da mentoria. E como eu acumulo estímulo positivo e minimizo estresses negativos, sabendo quais treinos combinam com quais, escolhendo eles e montando numa periodização e numa programação conforme modalidade. Eu vou juntando os estímulos e os estímulos se complementam e não criam interferências ou acúmulos nocivos para o organismo. E aí vocês começam a entender que as programações modernas visam estabilizar a resposta hormonal, testosterona, e minimizar, não é retirar, que é impossível retirar estresses, e sim tamponar e controlar as respostas de cortisol. Então, o treino moderno da lesão, da performance amadora e da performance profissional é estímulo que acumula melhora
minimizando o estresse que gera lesão. E aí vocês começam a ter certeza que uma isometria de 20 segundos, como o primeiro exercício, ou uma isometria de 5 segundos, como o primeiro exercício, é melhor do que um treino tradicional de hipertrofia ou um excêntrico que arrebenta a fibra, como o primeiro exercício, num complex. E aí vocês começam a entender que quando nós colocarmos os modelos de periodização, eu acabei de resumir que nós vamos ter na aula 4, e aí eu vou entrar nos novos métodos. Vocês já sabem quais os métodos que vocês já sabem. Uns 7 ou 8. Nós vamos ter mais uns 10 ou 12. Quais vocês já sabem? Isometria, Yelden, Overcoming e Alex Natera. Iso-hold, iso-push, iso-switch, iso-catch. Excêntrico, excêntrico neural e EQI, excêntrico e quase isométrico. Reequilíbrio muscular, da Physio. Heavy Slow Resistance. E métodos de hipertrofia que não sejam no pain no gain. O que eu falei para vocês? Hipertrofia funcional seletiva até 6, no máximo 8 repetições. Rest pause e cluster. Isso vocês são os métodos, os meios. Só que agora nós vamos ampliar isso. E aí eu vou falar vários mais avançados em que a gente vai manipular. Aí o que vai acontecer na prática, senhores? Isso que eu falei agora, isso, eu vou dar uma resumida das 8 da manhã a 1 da tarde de sábado. E eu vou terminar isso. Eu vou terminar. E muitas coisas eu só vou citar. Poucas coisas eu vou aprofundar. Porque o aprofundamento estou recebendo agora. O que é sábado de tarde? Olha que fantástico. Nós vamos ter um guia. Aqui está o modelo de periodização. E aqui estão as programações que a gente pode usar. E a gente vai montar lesão e hipertrofia, sábado à tarde. Vamos montar. Vocês vão montar comigo, né? Vamos montar e vamos construir isso na sala de musculação. Domingo, nós temos 4 modalidades: coletivo, raquete, lutas, endurance. Eu vou passar um checklist das particularidades biomecânicas e fisiológicas de cada modalidade. Por quê? Porque essas particularidades, sistema energético, importância de cada capacidade para a modalidade, é o que faz o complexo de endurance ser diferente de luta, que é diferente de raquete, que é diferente de esporte coletivo. Eu vou passar um checklist, vou largar alguns modelos de periodização, alguns métodos para a gente utilizar, e nós vamos programar e fazer a prática. Ou seja, vocês vão pensar e eu vou ajudar vocês a tomar decisões. Beleza? Então isso é a nossa mentoria. Aí, eu vou passar aqui rapidamente a ideia principal do Félix Mirson, que ele chamou de IFS, né? Intensity of Function Structures, né? As intensidades funcionais das estruturas. E aí, esse IFS, de forma resumida, é uma adaptação protetiva em que a minha célula, que está no coração, que está no músculo, principalmente coração e músculo, ela tem que crescer e se adaptar de forma estrutural, músculo, volume, tamanho
estrutura, mas também metabólica, suporte de oxigênio, mitocôndrias. E a maneira que a gente treina com excesso de tolerância ao lactato, não ocorre essa PHASS, que é o fenômeno adaptativo de estabilização das estruturas. Então, quando eu excedo a porcentagem de treino de tolerância ao lactato, foi o Felix Mirson que deu suporte biológico para, na década de 80 em diante, o Seluyanov, o Vergoshansky, o Bondarchuk, o Platonov, o próprio Matveev, eles sentarem e pensarem assim: eu preciso treinar volume, intensidade e frequência. Só que eu não posso fazer todos os treinos virar tolerância ao lactato. Como é que eu faço isso? Não virar tolerância ao lactato, mas treinando bastante volume e frequência, espaçando os intervalos recuperativos e colocando estrategicamente dentro da série rest pause cluster ou antiglicolítico, entre as séries, entre os exercícios, entre os ciclos e entre os treinos. Deixa eu tirar aqui meu videozinho. Então, o que acontece? Como ele viu que as funções fisiológicas, elas precisam crescer em novas estabilidades entre estrutura e função. Se a gente pensar um pouquinho e esquecer o Felix Mirson com músculo e coração, lá da década de 65 foi o primeiro artigo dele. E aí ele publicou até perto de 2000. Se eu não me engano, ele faleceu no começo do ano 2000, um pouquinho. Se eu não me engano, 2002, 2003. Vocês já ouviram essa questão hoje em 2025? Já ouviram que o tendão, se nós só pensar em movimento, ele degenera porque a função não vai conseguir se autorregenerar se eu não aplicar um estímulo de estrutura. E vocês já ouviram que a complexidade chama a estrutura de aprofundamento de atrator. E o aprofundamento de atrator é a força intramuscular isométrica em comprimento ótimo para que, quando eu aplicar elasticidade intermuscular coordenativa reativa, o meu movimento tenha sustentação e não degeneração. Então, o conceito de IFS, Intensity of Functional Structures, é uma função relativa em que o crescimento do volume da célula precisa estar em equilíbrio com o suporte de oxigenação. Se isso não ocorrer, eu tenho uma hiperfunção patológica. Isso Felix Mirson viu em 1965. 65, senhores. Isso foi modificado em toda a estrutura russa de treinamento a partir da década de 90. Seluyanov, Vergoshansky, Volkov. E aí, o que eles começaram a ver? Que o treino é uma repetição, a exposição ao estresse, óbvio, né? Tá aqui. Repeated stress exposure. E o que acontecia? Primeiro tinha uma resposta central, a gente já sabe, que era um bloco
de respostas hormonais, ali, ó, catecolaminas e estresse, e esse controle neuroendócrino, ele tem duas grandes exposições que a gente precisa ter atenção, que é a intensidade do exercício, e hoje todo mundo sabe que intensidade do exercício em 90% do volume, 90 eu tô mentindo, 80, 90 normalmente é esportes técnicos, tá? 80 ou 70, 80 seria endurance, que eu posso estar treinando em base aeróbica estável. Mas vamos pensar 80, 90%. São intensos. Então isso gera adaptação central. Porém, a falta de oxigênio, que é uma adaptação, e a maioria de vocês já escutou que a hipóxia ela tem uma melhora quando eu vou para altitude, treino lá, mas nem todo mundo consegue ir para altitude. Nem todo mundo tem uma câmera hiperbárica para simular falta de oxigenação. Então, como é que eu posso criar uma ideia de falta de oxigênio? É fazer treinos intermitentes, intervalados, em que eu entro e saio da falta estratégica de oxigênio. E quando é que falta oxigênio num exercício? Basicamente, quando eu entro na zona de lactato, e essa zona de lactato vira amônia, ou seja, ali entre 12, 15, 20, 30 segundos. Só que se eu fizer isso de maneira intermitente, com sabedoria, eu fiz ela indiretamente, que seria o déficit de energia TPCP. Então eu estou explicando o que você já sabe do antiglicolítico, que eu falei lá no Experience, numa ideia do Felix Mirson lá da década de 60, 70. O segundo seria periférico, né? De tanto eu estimular intensidade e falta de oxigênio, eu iria criar uma proteção anti-isquêmica ou um efeito adaptativo. E esse efeito adaptativo anti-isquêmico, que era treinado por muito tempo diretamente. O que é diretamente? Se eu quero treinar falta de oxigenação e tolerância ao lactato, eu vou treinar tolerância ao lactato. E aí todo mundo treina. 2/3 do volume do treino tolerância ao lactato. Vai adaptar? Vai. Vou ter performance? Dificilmente. Porque a explicação dos modelos hoje de periodização com as suas programações específicas é acumular uma melhora progressiva. E eu não posso sujeitar meu atleta a acumular alguma melhora forçada em falta de oxigênio e tolerância ao lactato, em que esse tipo de melhora vai ter uma queda muito grande por 1, 2 semanas, que é quando eu sigo à risca a síndrome de adaptação geral, que é uma melhora ondulatória por 3 a 4 semanas e uma queda de 2 semanas. Então, se eu seguir o modelo tradicional, os meus atletas estão com risco de lesão a cada 6, 8 semanas, por 2 semanas eles têm risco de lesão. Mas, professor, que loucura isso! Eu tô 100% seguro? Não. Até hoje, 2025, 100% seguro eu não tô. Mas graças a Deus, eu consigo aumentar a resiliência estrutural do músculo, do tendão, das mitocôndrias. E se eu me expor ao lactato, que eu vou me expor no evento ou em alguns treinos, porém eu construir uma tolerância ao lactato sem treinar lactato, e eu acredito que todo mundo nessa sala
entende o que eu tô falando, porque foi isso que eu expliquei no Experience inteiro. Criar um volume acumulado em que quando eu treinar lactato, ele não vai destruir tanto o meu tendão e a minha musculatura e não vai matar todas as minhas mitocôndrias porque faltou oxigênio. Então eu consegui criar um efeito protetivo indireto no tendão, mecanotendição isométrica, na musculatura, volume em que o músculo não trabalha com falta de oxigênio. E aí é um alto volume até 20 segundos. E aí eu estou preparando o mais integrado e sistêmico possível a adaptação. Aqui tem as linhas em que eu causo essa adaptação metabólica. Isso aqui é do artigo original, que eu tirei um print de tela para vocês. E aí nós temos as hiperfunções compensatórias. E essas hiperfunções compensatórias, elas podem ser patológicas, né? Ou eu posso conseguir respostas neuroendócrinas estáveis. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Entendendo o que eu falei lá, que o que acontece primeiro e o que acontece depois, né? A fase aguda, que é de 7 a 3 semanas, é o que explica aquela síndrome da adaptação geral, né? Que fala que as primeiras semanas, que é uma zona de alarme, são mudanças metabólicas, se lembram? Lá do Rancelli? Tá correto. Primeiro é metabólico, agudo, e aí chega um momento que esse metabólico agudo obriga a uma adaptação estrutural para estabilizar. Isso vai ocorrer ali depois de 2, 3 semanas. Então, de forma aguda, eu tenho um aumento rápido do IFS. Por quê? Porque qual é a primeira melhora? Fosforilização. E ela vai estimular biogênese de mitocôndria, mas também biogênese ribossomal, músculo. Quando eu continuo aplicando os estímulos para biogênese, nós treinamos para gerar adaptações. Com a continuidade dos estímulos e as recuperações, o corpo diminui o IFS, por quê? Porque ele quer estabilizar. E devido à estabilização entre músculo e mitocôndria, eu crio um novo suporte adaptativo, econômico para o meu organismo. E dessa maneira, eu começo a diminuir o consumo de energia por músculo, por célula, por fibra. Então vocês vão se perguntar: o corpo, ele não sabe que você está fazendo esporte. Para ele não existe isso. Ele trabalha com estímulo-resposta. Ele avalia que tipo de estímulo tu fez. Se tu fez um estímulo positivo, ele melhora rápido. Se tu fez um negativo, vai levar mais tempo, agudo ou crônico. Então, quando tu recebe um estímulo, até 14, 21 dias, 3 semanas, ele está criando dois momentos. Vamos aumentar as mitocôndrias, vamos aumentar a musculatura. Quando atinge 3, 4 semanas de continuidade, e eu não aumentei
intensidade, nem volume, nem frequência, eu estabilizei, o corpo conseguiu estabilizar a nova função muscular e a nova função metabólica. Só que se eu estou explicando isso, eu não teria problema, né? Essas reações adaptativas sistêmicas, elas são agudas e crônicas, e elas são reguladas por respostas neuroendócrinas, né? Então o próprio Felix Mirson já falava e reiterava que a ideia lá sistêmica da teoria do Peter Anok seria uma regulação entre cérebro, músculo, músculo e cérebro. Beleza. Aí o que eles viram? Que existe problema. E isso foi a base de mexer no intervalo recuperativo. E agora vocês vão ver qual foi o problema que aconteceu. De forma aguda até 21 dias, as mudanças eram muito rápidas. Rápidas, né? Sharply. Temporárias. Normalmente locais. Então o que acontecia? Eu tinha uma biogênese mitocondrial mais rápida que a ribossomal. Ou seja, inicialmente, e ali diz aumento da fosforilação oxidativa nas mitocôndrias, MT mitocôndria. Ela era muito maior, 5, 8, 17 vezes até 7 dias. Então eu tinha uma hiperfunção compensatória. Eu tinha muito mais biogênese mitocondrial do que ribossomal. Só que o que acontecia? Quando eu ia acumulando isso, junto com isso, mesmo o músculo sendo mais lento, e vocês vão se lembrar que eu expliquei no Experience que a hipertrofia é crônica e a adaptação mitocondrial é aguda, as mitocôndrias têm meia vida, em torno de 21 dias. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso equilibrar long term crônico, porque as mudanças estruturais são permanentes. Isso é chamado um conceito do Georgiev de mecanismos coordenados. Então, quando eu estabilizo um organismo a longo prazo, o que eu perco muito rápido? As mitocôndrias têm que ser renovadas a cada 21 dias. Só que o músculo que eu construí, ele fica muito tempo lá. E aí começa o problema. Aqui tem a compensação cardíaca patológica. Aqui tem a taxa de síntese ribossomal. E aí, aqui tem o possível problema. De maneira resumida, quando eu quero adaptar um organismo vivo. A primeira mudança até 3 semanas, ela ocorre com o aumento da função, porque a biogênese mitocondrial aumenta as mitocôndrias e o músculo vai crescendo devagarinho. Depois, eu gero uma estabilização e a função diminui de novo, porém eu equilibrei o novo volume do músculo com a densidade mitocondrial. Só que o Felix Milson foi o cara que, um dos primeiros, ele era pesquisador e entendia o mecanismo
de funcionamento do coração e ele descobriu o problema da síndrome de diástole de Mearson, ou o trabalho exaustivo do coração, ou a chamada hipertrofia do coração de atleta, ou a hipertrofia do ventrículo esquerdo, que causa disfunções e arritmias. E vocês já escutaram isso, mas nunca ninguém explicou. E é meio óbvio. Se eu treino só alta intensidade, que eu tenho que treinar, se eu treino só força, eu tenho que treinar. Se eu treinar só especificidade, eu tenho que treinar. Então, se eu só treinar alta intensidade e volume e frequência moderada alta, que eu preciso treinar, isso é considerado um treino de qualidade. Até 20 segundos. Limpo. Não teria problema. Só que as pessoas confundem alta intensidade com percepção do esforço fisiológico extremo. Porque é alta intensidade, é alta carga mecânica. Alta intensidade fisiológica é ir à falha momentânea muscular com falta de oxigênio e hipóxia. E quando eu faço isso, por um lado, eu fiz biogênese mitocondrial, mas qual é o gatilho de hipertrofia do músculo e do coração? O músculo não seria problema, o coração é. Quando falta oxigênio ou eu faço no pain, no gain, num músculo, não é um método de hipertrofia com carga moderada leve, é um método de hipertrofia. E se eu fizer falta de oxigênio em gesto motor, tolerância ao lactato, de gesto motor específico, não falta oxigênio, não tem o lactato não vira amônia, isso é gatilho hipertrófico. Nem tanto para o músculo, porque o músculo vai depender do equilíbrio de ingestão anabólico pós-treino. Eu posso treinar lactato ao extremo e ter um déficit calórico e não ganhar massa muscular, por inibir ao extremo a mTOR. Mas o coração, quando falta oxigênio e hipóxia ao extremo, ele hipertrofia. E todo treino com falta de oxigênio e tolerância a lactato, ele faz o quê? Mata as mitocôndrias antes dos 21 dias. Se lembram do Experience? Qual é a grande explicação de eu treinar um volume maior de ações que não passam de 20 segundos? Qual a explicação? A explicação é acumular treinos em que eu não preciso que meu organismo entre numa zona destrutiva celular e estrutural, que é a falta de oxigênio e conversão de amônia. Então, o que acontece hoje nos métodos novos? E vocês vão entender porque isso é simples, para mim é simples. Nós passamos e nós confundimos especificidade, que é treinar intenso gesto motor, com não treinar base aeróbica. Porque base aeróbica não é o gesto motor específico. Para o gesto motor, a intensidade tem que ser ideal. Senão não tem transferência. Para o corpo, de maneira sistêmica, ele precisa de estímulos de biogênese mitocondrial sustentável, que é chamado de angiogênese e vascularização. Por isso que vocês começam a ver um monte de cursos e modelos novos em que eu treino alta intensidade, bastante, numa frequência alta, com volumes reduzidos,
duração reduzida, mas muitas frequências e muita intensidade ideal. O nome disso é microload, microdose. Minimizando o quê? A entrada na zona de lactato, porque sabem que ela é destrutiva para o organismo. E quando eu for treinar zona de lactato, é um treino especial, normalmente nas modalidades que eu preciso sentir essa zona de 30 a 2 minutos em alta intensidade. Então esse é o resumo do cara que criou o embrião, da ideia do leste europeu de periodização e programação a partir da bioquímica adaptativa. Beleza? Então tá. Terminamos basicamente a ideia, a adaptação e toda essa estrutura integrada. E agora nós vamos para ideias que eu falei nos áudios lá. Nós vamos começar com responsividade. É meio simples, né? Mas a gente sabe que as adaptações são multifatoriais e apresentam imprevisibilidade interindividual, né? Porque essa ótima precisão depende da interação de várias capacidades, uma interação dinâmica de várias variáveis, do que simplesmente a soma dos efeitos. Isso é do Hexteden, 2015, é um artigo explicando que o modelo de periodização não mudou. Ele continua começando com o geral e terminando com o especial. Eu posso falar vários. Eu posso distribuir ou programar esses modelos de várias formas. Então a programação tem 20, 30, 40 maneiras. Os nomes dos modelos de periodização também tem vários, mas eles estão muito mais em organizar as adaptações de maneira progressiva, referente a quando eu vou estar pronto para performar. Mais espaçado ou durante uma temporada inteira. Então, qual é a grande ideia da complexidade? Que nós precisamos. Nós não podemos somar as capacidades, e sim interligar elas. Ou seja, a complexidade é uma retroalimentação de todas as capacidades ao mesmo tempo. Por isso que é tão difícil controlar elas. E até hoje estão sendo criados, e provavelmente daqui 20, 30 anos teremos algumas formas mais simples de ter alguma forma de testar as capacidades interligadas e não isoladas. O que é isolado? Eu vou testar força máxima, vou ter na potência, vou ter coordenação, resistência, e aí eu tenho uma avaliação de cada uma. Eu não tenho um teste que interliga elas. Até tenho, mas é difícil na prática de a gente aplicar. E o pessoal hoje da complexidade está empenhado em encontrar isso. E aí o que seria a otimização, né? O que seria o machine learning? Machine learning hoje são as ideias de que as capacidades, as variáveis se retroalimentam e não são isoladas. E como eu falei na aula passada, nós buscamos a eficiência. É diferente de eficácia. O que é eficácia? Se eu testar força máxima e tu melhorou, eu fiz um treino eficaz. Se eu testar coordenação e tu melhorou,
eu fui eficaz no treino de coordenação. Igual resistência, igual potência, velocidade. Agora, a eficiência é otimizar e tentar aplicar um modelo integrado para tirar a melhor performance vinculada à modalidade. E essa eficiência está vinculada diretamente a retardo de fadiga mecânica e economia metabólica de energia. Voltamos para a palavra mais importante: retardo de fadiga mecânica e economia de energia metabólica. Aí, como eu já falei, dentro dos conceitos, né, modernos de periodização, nós temos hoje o conceito moderno seria um planejamento onde o pico de performance é eu conseguir atingir a potenciação de todas as minhas capacidades, em que eu chego nisso manipulando a fadiga e estabilizando a performance, evitando exaustão. Olha que complexo. Então, qual seria a ideia da periodização? Acumular estímulos de maneira progressiva, estabilizando, otimizando as minhas capacidades, habilidades motoras e minimizando a fadiga e o risco de lesão e exaustão. Aqui as ideias de as principais análises modernas de periodização. Aí eu citei o Cunanan 2018, o De Vries 2015. Esses dois fizeram ideias a partir do Matveev. Como eu já falei, o Matveev ele tinha uma ideia de treino ao mesmo tempo, lá na década de 60 até 80, porém, antes de ele falecer, e tem material dele em 2005, tá em russo, em que antes de ele falecer, ele largou uma ideia, o Matveev, a ideia de modelagem-alvo, que nada mais é do que uma ideia em que ele entende que o corpo é sistêmico. Estou falando do Matveev. O corpo é sistêmico, integrado, tudo ocorre ao mesmo tempo. Temos que readaptar, como o Verkhoshansky fez, as modalidades para a realidade atual. Ou seja, eu não vou ter mais 4 meses para me preparar, como era o clássico do Matveev. Isso eu vou passar para vocês na aula 4. Só que ele viu que, como as respostas neuroendócrinas são integradas, e o problema é errar a capacidade de gerar uma fadiga que eu não quero no processo adaptativo, ele criou a concepção modelagem-alvo, que nada mais é do que uma programação flexível, diária, semanal, em que eu vou adaptando e remodelando as minhas programações conforme necessidade individual de cada atleta. Isso foi a última contribuição dele já no começo do ano 2000. E aí, esses pesquisadores, Cunanan e também o John Kelly, que eu botei 2 artigos dele no nosso grupo do Telegram, eles colocaram como periodização ou planejamento algo mais macro, períodos e etapas, progressivo, sequencial,
aquisição, transformação, realização, respeitando o princípio de unidade geral especial. E eu estudei todos os modelos de periodização, pelo menos os principais. Vocês vão ver na aula 4, eu vou citar uns 12 a 14 modelos de periodização. Todos eles seguem essa linha. Então a periodização não mudou, senhores. O macro, preparar, transferir, competir, não mudou. Só que a programação, que é o micro, que é a manipulação, volume, intensidade, frequência, complexidade, se é geral ou especial, isso é sistema dinâmico complexo. O resto é igual, senhores. Volume, intensidade, frequência e duração do treino, ninguém mudou. Só que como a programação depende da modalidade e do calendário, e cada modalidade tem seu sistema energético, e cada calendário é único, e cada ser humano é único, se eu não entender volume, intensidade, frequência, duração e complexidade, como eu vou programar e controlar dia a dia para otimizar a performance? E ninguém sabe, porque ninguém estuda a teoria. Aí o que a galera faz? Pega o modelo de periodização, pega o exercício citado no exemplo daquela modalidade e copia. Mas chega a copiar os 4 meses. E aí fica brabo porque deu errado. Fica brabo e sai gritando que a periodização dá errada. E fala que não serve para nada. E sai treinando qualquer coisa, porque para ele a periodização vai dar errado. Ele não entende que a periodização ela é uma ideia, uma concepção, e a programação é a manipulação das variáveis que tu tem que estudar. Se tu não estudar, tu não sabe. Então isso é o que nós temos hoje. Essa explicação basicamente explica todos os modelos de periodização e todos os métodos e meios de aplicação. Porque só existe método e meio porque alguém manipulou as variáveis dentro da ideia de periodização, que é começar pelo geral e terminar pelo movimento. E não vai mudar enquanto não ocorrer uma mutação no ser humano. Talvez ocorra daqui uns 2, 3, 4 mil anos. Enquanto não ocorrer uma mutação no organismo, vai continuar sendo dessa forma. Aqui eu tenho as ideias tirado do artigo do Cunanan. Periodização é diferente de programação, só que uma complementa a outra. Aqui nós temos uma ideia de aonde nós estamos em relação à síndrome de adaptação geral. Podem notar que no processo de acumulação o corpo vai reagindo às adaptações. Quando eu chego na fase de resistência, que é onde se aplica os modelos atuais de programação. Eu quero estabilizar a resistência. Eu quero estabilizar a resistência e não ter o risco de entrar em destreinamento, exaustão e overtraining. Esse é o desafio de todo preparador físico. Ok? E aí, aqui tem... Eu comecei a entrar agora na palavra. Vocês podem notar que isso é de 1978. E o principal artigo que explica isso, vocês têm. O principal artigo que explica exatamente o Fitness Fatigue Model, com todas as suas particularidades, são 2 artigos, na verdade, que eu encontrei. O Fitness Fatigue Model é o Shill e o Barnes, de 2003, e os 2 artigos do DeVries, de 2015. Eles explicam tudo isso que eu falei até agora para vocês. Como o conceito do Rancelli virou o Fitness Fatigue,
E como os novos modelos de periodização e os métodos de programação, eles buscaram o positivo, que é a resposta neuroendócrina da testosterona, e o controle do estresse negativo, que seria um desequilíbrio hormonal em que o cortisol fica dominante. E aí nós temos o conceito do Selle e o conceito agora fractal. Esse fractal model é uma das explicações da continuidade adaptativa. O conceito da complexidade ou o conceito ecológico adaptativo é um fractal. Por que é o fractal? Se vocês colocarem fractal, que é uma explicação física, é que o estímulo, qualquer tipo de estímulo, ele tem que ter uma similaridade, ou que esse estímulo construa uma adaptação com outro estímulo. Então ele é uma fração ou uma parte do próprio estímulo maior. Isso é um fractal. Então vamos lá. O treino excêntrico puro, ele não tem uma similaridade com a potência coordenativa, porque o excêntrico puro destrói antes de construir, e a potência quer usar o mecanismo músculo-tendão para ser coordenação reativa. Já a isometria em comprimento ótimo, ela responde ao modelo dos fractais, porque a isometria em comprimento ótimo até 20, 30 segundos, ela adapta o músculo-tendão para o movimento coordenativo reativo, que usufrui dessa adaptação músculo-tendínea. Olha que loucura. Isso é uma ideia de fractal. E aí, nós vamos para os dois efeitos. E agora eu tô saindo. E agora as coisas começam a se encaixar. Eu tô começando a explicar como conjugar no mesmo treino capacidades. E aí, depois do Schill e Barnes 2003, nós temos vários artigos. Esse é um modelo do artigo do Pritchard, que ele começou a falar quais são os dois efeitos que gera uma mudança de performance. Tá vendo em vermelho ali? Change in performance. Eu tenho o efeito de fadiga e eu tenho o efeito de fitness. Isso é a base. Isso é a base dos efeitos adaptativos da PPA e do PAP, que nós vamos falar daqui a pouco. Então só existe o complexo porque o primeiro exercício ele gera um efeito imediato para um segundo exercício, e um efeito que não é negativo, e sim positivo. Então a base teórica da PPA é uma interpretação do fitness positivo e do fadigue negativo. Vamos seguir. Aqui eu tirei do artigo original do Schill e Barnes, falando que eu preciso criar um preparedness, que é maximizar um acúmulo de estímulo e minimizar um acúmulo de fadiga. Isso está no artigo original do Bannister, de 78. E isso que explica o estímulo-resposta do tendão. Por que a isometria para o tendão é mais rápida do que o excêntrico para o tendão? Se os dois são mecanotendução.
Porque a isometria tem um efeito agudo e o excêntrico tem um efeito crônico na estrutura. Porque o tendão se conecta com o músculo. Isso quer dizer o quê? Que se eu fizer isometria em comprimento ótimo, o músculo se adapta rápido com o tendão. E se eu fizer excêntrico no alongado, o músculo arrebenta. E o tendão vai ter que esperar o músculo se recuperar para criar o efeito acumulativo. Esse é o paradoxo fitness fatigue. Aqui tem uma explicação. Já vocês notem que é o mesmo gráfico citado no artigo do De Vries, dois artigos, 2015, e que esse sistema acumulativo, para criar a resposta de overreaching funcional, e existe o overreaching, que é aquele momento em que, se for funcional, eu tive acúmulo positivo, e se for não funcional, eu tive acúmulo negativo. Se eu tive acúmulo negativo, a minha resposta neuroendócrina foi cortisol. Se eu tive acúmulo positivo, a minha resposta neuroendócrina foi testosterona. E aí as coisas se complementam. Aqui eu tenho. Eu botei esse. Vocês já. A maioria de vocês que já consumiu conteúdo meu online sabe que cito muito. Eu cito muito o Chris Beardsley. Eu não vou entrar muito, mas tá aqui para quem quiser, tá? Ele explica que nós temos vários tipos de fadigas, né? Dentro da ideia Fitness Fatigue Model, o Chris Beardsley fez uma análise fantástica. Ele botou no gráfico todos os tipos de fadiga. E podem notar que as fadigas mais neurais, elas têm uma resposta de recuperação muito rápida. E as fadigas periféricas, que é a falta de oxigenação, hipóxia-lactato, criam muscle damage e inflamação. Então o cara simplesmente falou assim: mecanotransdução recupera rápido, muscle damage, inflamação recupera tardio. E aí começa a dar informações para nós do que a gente pode conjugar. Legal? E aqui tem que a fadiga mecânica e metabólica tem várias nuances, desde a fadiga que leva menos de um dia, que é a fadiga transitória, que normalmente é o volume em que a descarga neural da célula, a excitabilidade eu gastei, mas eu posso treinar isso, até as fadigas em que vão degenerar e romper as estruturas celulares ou as miofibrilas, que são inflamatórias e muscle damage. E aqui também explica que todo estímulo vai gerar uma fadiga, só que uma fadiga muito mais transitória ou uma fadiga mais duradoura. A gente não quer a duradoura, a gente quer a transitória. Tem de algumas horas até 5 dias. Beleza? E aí, nós vamos começar a construir uma ideia muito importante, que é o efeito heterocrônico. E aí vão me perguntar, professor, que merda é essa? O efeito heterocrônico é como a gente monta um treino de complex contraste. É a explicação das interferências. Então a gente sabe, e eu vou falar na aula 3,
que só existe uma grande interferência. Só uma, senhores, já grave em 2022. O artigo de 2022 do Schumann, alemão. Quando surgiu o mecanismo de interferência muscular? Lá em 2000, nós tínhamos a enzima mTOR, ganho de massa muscular, e a enzima MP quinase, biogênese mitocondrial. E aí a ideia era bodybuilding. O que é que fazia gerar uma interferência? Se eu quero o máximo mTOR, eu não posso estimular catabolismo. Mesmo que a MP quinase, hoje nós sabemos que se eu só treinar neural ou só hipertrofia até 6 repetições, o acúmulo de séries vai gerar MP quinase. Se eu fizer um treino aeróbico que gasta muita caloria e cria um ambiente catabólico, quando eu terminar o treino para hipertrofia, eu tenho interferência. Isso a gente sabe. Beleza? Sabemos que se eu fizer uma hiperalimentação e eu não ter um gasto calórico tão gigantesco, eu até posso gerar hipertrofia. Mas é óbvio que quando eu quero hipertrofia máxima, aquele dia eu vou minimizar treinos à base aeróbica. Só que nós estamos discutindo recuperação de lesão e planejamento de performance amadora, profissional, enfim. Então, nós temos que pensar no fenômeno de qual tipo de drive neural combina com qual tipo de drive neural. E é simples ao extremo. Não é difícil entender que se eu treinar hipertrofia, a carga é submáxima. A falha momentânea muscular. Então, se eu treinar hipertrofia e a carga é submáxima, eu usei a fibra tipo 1 e tipo 2. Se eu fizer aeróbico, eu treinei a fibra tipo 1 e um pouco da tipo 2. E se eu treinar força máxima com foco em neural, o movimento ele é máximo, a velocidade é moderada porque a carga é alta. Eu não consigo no treino de força máxima neural com movimento moderado e intenção máxima não usar a fibra tipo 1. Então o que os caras descobriram? Que quando eu tô treinando um atleta em que a base é força máxima, resíduo de hipertrofia e fôlego, eu treino os três ao mesmo tempo. Não tem interferência. Ou a interferência é mínima para o movimento. E aí eu me pergunto, olha que loucura! O bloco a pré-temporada, eu não treino hipertrofia, força massa e fôlego? Treino. E não tem interferência. Então, a galera já sabia que não tinha interferência. Por quê? Porque era a combinação do efeito heterocrônico. E a gente só pensa na hipertrofia bodybuilding, a gente tem que pensar no movimento. Só que eu falei que a interferência é o drive neural e todos que eu uso a 1 e a 2 se complementam, ou seja, eu não teria uma interferência de drive coordenativo. Agora, se eu fizer um treino em que eu usei a fibra tipo 1 neural, hipertrófico ou aeróbico, eu não posso, dentro da mesma sessão, que é no mínimo 3 horas de intervalo recuperativo, na mesma sessão, eu não vou ter a máxima combinação de estímulos para performance, eu vou ter interferência média alta para potência, RFD e transferência para reatividade. Por quê? Porque eu treinei algo que ativou a fibra tipo 1 e o A2 e eu quero maximizar o neural drive da 2. Beleza? Isso é interferência. Então,
quando eu fizer potência, e aí vocês começam a notar por que o Yelden não se faz com performance esportiva, só faz com reabilitação de tendão e pré-temporada. E quando eu for fazer overcoming, eles reduziram a série de 10 para 7 para 5 segundos. E eles viram que uma série neural de 5 segundos de overcoming não tem interferência com a potência. Legal, né? Vamos voltar para o modelo do Zatsiorsky. O modelo do Zatsiorsky, que é um modelo em que ele analisou o efeito heterocrônico e o que geraria mais fitness e menos fadiga para combinar dentro do treino ou na organização da semana, eu tive que botar essa informação porque nós temos o West Side Barbell do Louis Simons, e o Louis Simons é um cara que a maioria dos caras, amigos deles, estudaram na Rússia ou influenciaram ele. E o Louis Simons, do West Side Barbell, trabalha com powerlifting, ele faleceu faz uns 5 anos, trabalha com powerlifting, que é agachamento, terra e supino, e o LPO, que é muitos modelos de clean, snatch, clean jerk e acessórios. E por que eu estou citando o modelo do Zatsiorsky, que é russo, de 95, que é o livro dele, junto com a manipulação do Fitness Fatigue Model e o efeito heterocrônico? Por que eu estou citando o Louis Simons? Porque tem vários modelos americanos ainda que usam essa ideia na programação da semana. Por quê? Porque são exercícios de drives neurais que podem ser utilizados na performance esportiva. Então, qual é a grande briga da complexidade hoje? Podem notar que a complexidade faz isometria e gesto motor. Ela deixou de fazer o neural de primeiro exercício do powerlifting e do LPO. Por quê? Porque esse modelo ele é top para quem faz powerlifting e weightlifting. E é importante vocês saberem que tem uma pequena variação na distribuição da semana, no chamado princípio de unidade geral especial. Eu vim falando para vocês, e a maioria dos esportes que nós vamos trabalhar, que não são LPO, quase todos os outros, que não são LPO, ou que não são powerlifting, que não são o próprio gesto motor, sem ter que fazer muito outras coisas. Se vocês vão ler esses modelos, 80% do treino é agachamento, terra, supino, clean, snatch, clean e jerk. Então esses modelos, eles têm uma particularidade. Primeiro, nós usamos essa ideia e esses termos dentro das 3 formas que a gente tem que aplicar força. A gente conhece como força neural, transferência para potência, gesto motor e hipertrofia como uma ideia perto do treino neural, se eu quiser reequilíbrio muscular ou volta de lesão. Esses 3 tipos de gerar força, eles têm termos que vocês escutaram, que são maximal strength, é chamado de esforço máximo. Cargas neurais, tá tranquilo. Maximal intensity, e aí tem gente que confunde máxima intensidade com carga neural. Não, máxima intensidade no modelo do Zatsiorsky
usado por LPO e powerlifting no mundo inteiro. A máxima intensidade é a carga de potência, que é um esforço dinâmico com cargas moderadas, que é a ideia do RFD. Ok? E o que é o método de repetição? Que seria o trabalho máximo, que seria a sustentação de contração muscular, que seria cargas de hipertrofia. Tá. Eu tive que explicar isso, por quê? Porque quando a gente entrar nos modelos, os modelos mais tradicionais, eles são derivados do LPO e do powerlifting, a maioria. E quando surgiu os modelos mais modernos, eles foram ampliados para todas as modalidades. Então nós temos a força máxima, a transferência para potência, ou a transferência para reatividade, ou coordenação, e o trabalho acumulado para gerar hipertrofia, que retroalimenta a força máxima, que prepara para a potência. Beleza. Tá meio óbvio isso para nós. Temos 3 formas de gerar força: muito pesado, muito explosivo e resistido para gerar ganho de massa muscular. Só que aí o pessoal analisou como combinar isso na semana e como criar o window, a janela adaptativa, na mesma sessão, 2 vezes por dia, e como eu organizo a semana, que é a dinâmica de planejamento. Então vamos lá. Isso, novamente, eu vou citar para vocês, é o único momento que eu vejo, e tem uma explicação que eu vou falar para vocês. É o único momento que eu vejo em que a potência vem antes da força máxima. É o único momento da semana. E quando vocês olharem um modelo de powerlifting ou LPO e ver que o primeiro treino da semana, e voltando, é baseado no gesto motor. O primeiro treino da semana é potência. O segundo treino é força máxima. E o terceiro e último seria, no caso do LPO e powerlifting, um resíduo hipertrófico para regenerar as articulações, para voltar a fazer potência e depois força máxima. Tem uma explicação. É a durabilidade do efeito positivo do treino anterior. Então, o método de força máxima tem um efeito médio positivo. E o treino de potência tem um efeito máximo de estímulo e a fadiga é muito curta. Enquanto o método de hipertrofia tem o menor efeito positivo, porque ele vai arrebentar e vai demorar para recuperar. Por isso que ele é o último treino da semana. Então, qual foi o entendimento? Quando o atleta ele é de elite, ele vai para o complex. Porque o de muito elite, ele sabe que ele pode combinar força máxima com potência. Força máxima com potência. Para usufruir do PPA. Só que quando a gente não tem muitos atletas de elite, quando o atleta é intermediário, é em construção, ele é um aluno adolescente,
Vocês vão notar que muitas vezes o primeiro treino da semana vai ser de potência, e aí no meio da semana vai ser força máxima, e o último da semana vai ser acúmulo de fadiga residual ou hipertrófica. Isso é importante porque existe algum momento, em alguma modalidade, em que eu posso treinar a potência antes da força máxima. Mas, obviamente, que ambas são antes do método de gesto motor com ou sem lactato, que consolida a coordenação. Então, eu posso fazer neural em complex e depois a potência, como nós vamos fazer. Mas, se eu decidir que eu quero focar na resposta de potência da fibra tipo 2, eu faço primeiro, porque vai durar mais tempo o efeito. E por ser potência, durar 10 segundos, o efeito de fadiga dura muito pouco tempo, porque só fibra tipo 2 não chega a arrebentar. Agora, se eu treinar força máxima e resíduo hipertrófico, eu tenho chance de precisar mais tempo para dissipar a fadiga. Se eu for um atleta que não suporta carga alta em construção, tá? E aí a gente tem a recomendação, que seria começar com potência, seguir para força máxima, terminar com hipertrofia. E a grande diferença seria o quê? Que a potência, o estímulo positivo é máximo, acorda o sistema nervoso central, e a fadiga dura pouco tempo. Ou seja, não atrapalharia a conjugação do meu complexo. Por que eu estou falando isso? Porque na programação, isso é muito importante, nós estamos numa discussão avançada. Nós temos um modelo em que a programação é a seguinte, senhores. Lesão neural, Yelden, reequilíbrio muscular. Hipertrofia neural, Yelden, hipertrofia. Performance, overcoming ou neural, até 5 RM. Transferência, potência, gesto motor. Agora preste atenção. Se eu tirar o overcoming ou neural e começar o primeiro exercício com potência e o segundo gesto motor, não está errado. Isso são as ideias que eu falei para vocês, que tudo pode ser feito entendendo a teoria. Então, se lembram que eu falei, tomem cuidado com o ISO, push, switch e cat do Natera, porque é híbrido. Eu estou fazendo isometria, eu estou fazendo reatividade ao mesmo tempo, até 10 segundos no switch e no push e no cat. Se lembram disso? Isso quer dizer o quê? Se eu quiser começar o primeiro exercício com o Natera, ele vai ser um híbrido de isometria com potência antes do gesto motor. E se eu não quiser fazer o overcoming, eu posso optar. Por quê? Porque eu vou estar seguindo a ordem. Potência, coordenação. E a potência vai gerar o drive neural que eu quero. Só que isso é quando eu já estou com uma certa treinabilidade. Se eu pegar aluno iniciante, como eu falei no presencial do Experience, eu recomendo fazer Yelden, overcoming ou neural até 5 repetições como primeiro exercício.
Agora, se eu tenho um aluno mais avançado, eu posso ir para uma potência ou um híbrido de primeiro exercício antes da coordenação. A gente começa a ter as informações. E aqui tem o que vocês já escutaram eu falar nas últimas aulas do Experience, que é o último artigo do nosso amigo Tim Gabbett, publicado em novembro de 24, que é a resposta adaptativa da carga, e vocês podem olhar que as isometrias e os estresses curtos têm as recuperações de 4, 8, no máximo 24 horas, enquanto os excêntricos e o lactato, anaerobic activity, vão para mais de 3 dias. Vocês podem notar que isso é o que está sendo discutido hoje no mundo. Como manipular e juntar capacidades que me proporcionam estar longe da lesão. Aí vocês começam a notar ali, ó, isometria, recuperação rápida, pliometrias, depende do volume. Se eu treinar pliometria 2 dias, se eu aplicar uma série de pliometria, tudo bem. E qualquer coisa que arrebenta músculo e que falta oxigênio, é mais de 3 dias. Beleza? Pessoal, andamos bastante hoje com o conteúdo, tá? Parei exatamente quando eu vou começar a explicar como o tapering virou o microload. O microload, o tapering é como eu otimizo o PAP, o PPA e o priming. E como o PAP, o PPA e o priming estão ancorados com o efeito heterocrônico, que é a interferência molecular das capacidades. Isso a gente vai falar na nossa aula número 3. E aí a gente, ao terminar a aula 3 de revisão, nós entramos nos modelos de periodização, que está bem legal, na aula 4. E na aula 5 eu vou abordar alguns métodos novos para entrar naquela construção de mais métodos para a gente programar na prática do presencial. Beleza? Então, pessoal, isso aqui foi a nossa aula número 2 de revisão, tá? Próxima aula, seguimos entrando nas ideias do microload, microdose, tapering e PPA, PAP, priming. E vou baixar a aula e ela vai ser postada amanhã de manhã no nossa plataforma de aulas para vocês consumirem com calma. Tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite e até semana que vem. Valeu, Juliano. Abraço. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado.